Olá, boa noite. Quem vem ver a gente hoje aqui? Hoje eu vou conversar com a moça que é doutora em gordofobia, Malu Jimenez, o nome dela. E a gente vai conversar sobre o que afinal é gordofobia, como ela funciona, como ela é estruturada na sociedade, como as coisas acontecem, o que é que ela alimenta, o que é que ela faz com. Quais são as questões que ela acaba alimentando, né, na nossa sociedade, o que é que ela tem feito com os corpos gordos, né? Quais são os impactos da gordofobia nos corpos gordos na nossa sociedade, principalmente porque essa semana aconteceram várias coisas bem estranhas, né, aqui no Brasil e no mundo também, né? Teve a repercussão do, do vídeo da Porta dos Fundos sobre o vírus, sobre um pó antiácido. Então a gente vai conversar sobre isso, né? Por que o corpo gordo é tão criticado? Por que o corpo gordo é tão observado, tão alvo e assunto, né, na vida das pessoas. E a gente vai falar sobre todas essas questões que aconteceram essa semana, um pouquinho, né, sobre isso, sobre a advogada que estava falando sobre direitos de família e sobre questões de violência familiar, né, violência contra a mulher num programa de televisão e decidiram que queriam emagrecer ela, invadiram o que estava acontecendo lá, o programa, e resolveram simplesmente convidar a mulher a emagrecer. Então vamos conversar sobre essas coisas todas. Eu vou chamar Malu aqui pelo outro IG que ela tem, que é o IG Estudos do Corpo Gordo, e aceitar o convite para vir conversar com a gente. Oiê, Olá! Tudo bem com você? Que alegria te não ter estou te aqui. ouvindo. Não, te aumentar. Será que é isso? Será que é o meu celular? Não sei, aumentei, melhorou? Agora melhorou. Pronto, então era o meu fone que estava baixo. Como está você? Seja bem-vinda a Salvador. Ai, que delícia! Amo Salvador, quero ir logo para aí. Acaba logo esse corona, pelo amor. Não é? Para a gente se ver ao vivo. Eu adoro Salvador, adoro a Bahia, adoro o Nordeste. Que Quero ir para aí legal. logo. Venha mesmo. Estamos te Tem que esperando de arrumar. braços abertos. Me conte, como foi sua semana com todas essas questões que aconteceram? Me apresente a você, que a gente não se conhece ao vivo, né? Me apresente a você e se Verdade. apresente. Primeiro eu quero agradecer, né, Mel, de você ter me convidado. Eu achei esse projeto Inadequadas muito legal. Quanto mais inadequado a gente for, é importante, né? É importante ocupar esse espaço inadequadamente, né? E entre aspas, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então eu agradeço bastante pelo convite. Eu sou Malu Jimenez, eu estudo o corpo gordo feminino, a gordofobia. Acabei de defender uma tese de doutorado em estudos de cultura contemporânea sobre o tema. Eu escrevo sobre isso. Eu tenho redes sociais, né? Eu milito, eu sou uma gorda ativista, sou feminista, escrevo para alguns coletivos, Todas Fridas, por exemplo, que saiu o texto hoje. Eu dou cursos sobre o tema, enfim, estou envolvida até o pescoço com o tema. Já faz aí um tempo, vai fazer 6 anos. E é isso, essa semana foi muito forte, né? Vencendo. A pandemia, ela tem sido muito cruel com as pessoas gordas, né? A gordofobia, Sim, ela tem vindo aí com muita força, com muita crueldade pela mídia, pelo discurso biomédico, né? E discursos irresponsáveis, que tem trazido aí muita mais dor ainda, né? E também uma discussão rasa sobre o assunto que me preocupa bastante,
Porque, veja só, quando acontece alguma coisa, por exemplo, acontece uma catástrofe no país, a mídia faz o quê? Ela chama um especialista para falar sobre a catástrofe, né? Na Exatamente. gordofobia, não. Na gordofobia, ela chama quem, sei lá, quem ela acha. Veja bem, estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas existem pessoas já que estudam, que estão pesquisando, que militam há anos, né? Então, Qualificadas, né, para poder falar sobre isso. claro, e aí eu fiquei assim, meio que chocada é, como que a mídia faz quando ela quer discutir, né? Ou será que ela quer mesmo discutir isso? Porque por É, que tratar, né, dessa maneira tão superficial? às vezes é só para reafirmar o que eles acreditam, né? Eles não estão querendo ouvir o outro lado da história. Eles querem só É, manter o poder sobre o corpo gordo mesmo, né? é isso, Mel. Então, assim, eu tô bem chateada com tudo isso. É, mas também eu tenho visto que a gordosfera, que eu chamo, né, que são as pessoas gordas aí que estão envolvidas e tal, também tem se movimentado, também tem percebido isso, quem é que representa a nossa pauta, né? Sim, Porque tem também o problema aí de assumir que é ativista gordo, né? Porque as pessoas não falam isso, as pessoas falam que são corpo livre, body positive, sei lá, um monte de nome. Mas quando vem a pauta da gordofobia, aparece um monte de gente para falar sobre, né? Então também as sim. pessoas estão percebendo isso é importante, estão se unindo, está saindo abaixo assinado. As pesquisadoras vão escrever, estamos escrevendo uma carta para mandar para a porta dos fundos, que a gente não concorda com a forma como que eles trataram o tema, né? Que não é um Sim, e tema de brincadeira. mais uma vez usando o corpo gordo feminino, né? Para poder Nossa, fazer, para poder associar com a compulsão alimentar, com transtornos de ansiedade. pois é, eu assim acho que isso também trouxe essa união, né? E uma discussão que está frequente no ativismo, que é que a gente não vai mais deixar ninguém falar sobre a nossa pauta, não sendo da pauta, sabe? Porque isso Sim, atrapalha o ativismo, atrapalha o movimento, fica tudo muito superficial, tratado de uma maneira, inclusive, que as pessoas falam, ai, tá vendo? Não é tão sério assim, né? Olha, mudou o ator, já resolvemos então o problema da gordofobia, agora ninguém mais sofre gordofobia. E não tem nada a ver com isso, né? É uma coisa muito mais profunda mesmo a se pensar, muito mais crítica, né? sim. Eu queria saber de você o que é de fato gordofobia. Como ela se estrutura na nossa sociedade e como ela tem atingido a gente, principalmente os corpos femininos. Se você puder trazer esse panorama geral para a gente, porque tem muita gente que pode estar aqui sem nem saber que de fato é gordofobia, né? Ah, é, com certeza, porque tanta informação também é uma palavra meio que está na moda, né? Então, Sim, a super na gente ouve moda. aí, a gente ouve muita coisa. A gordofobia, ela é um preconceito com as pessoas gordas. Ela é um estigma, né? O que, que é um estigma? Vou falar bem resumidamente, mas tem teorias, tem sociólogos, tem livros, tem pesquisas só sobre isso, né? Então, o estigma, ele é como se fosse uma marca, que toda vez que a gente olhar esse corpo, a gente vai associar alguma coisa. Um exemplo são os judeus, né, na época, que faziam aquelas estrelas no peito, na mão. Todo mundo que Sim, olhava para essa estrela naquele momento, naquele contexto, percebia que era um corpo estranho, um corpo que não deveria estar solto, por exemplo, deveria estar preso. Então, o estigma da gordofobia marca a pessoa gorda, associa a pessoa gorda a uma pessoa doente, por isso que a gente, no ativismo, luta contra a patologização desse corpo. O que, que é isso? É olhar para o corpo gordo e achar que ele é doente só por ele ser gordo. É olhar para sim, um corpo gordo, achar que ele é sujo só porque ele é gordo. É olhar para um corpo gordo e achar que ele é burro, incompetente por ele ser gordo, né? E isso, assim, não sou eu ou outra gorda que chegou aqui e falou, olha,
isso existe porque eu me... Não, são estudos que estão acontecendo desde o final da década de 70, começou lá nos Estados Unidos, lá tem já um grupo de estudo bem forte, chama FAT Studies, em Sim. outros também lugares do mundo, onde as pessoas começaram a perceber que esses corpos eram estigmatizados e sofriam várias consequências na nossa sociedade. Por exemplo, conseguir um emprego, né? Que mais que eu poderia dizer? Ter o tratamento da saúde como qualquer outra pessoa, os relacionamentos na família. Então, a gordofobia, ela é tão forte, ela é tão profunda e ela é tão difícil de detectar, de perceber, da gente mesmo perceber, porque ela é estrutural e institucionalizada. O que significa isso? Que ela está em todos os lugares, em todas as estruturas, desde a família até a justiça. Né? A gordofobia ela se manifesta. Então, e ela é complicada porque ela vem disfarçada de preocupação com a saúde, sabe, Mel? De zelo, né? Exato, Parece e que é às um querer vezes bem e na verdade não é sobre é. isso. Então, às vezes, primeiro a gente precisa entender que todo mundo é gordofóbico, eu sou gordofóbica, você, todo mundo que está assistindo, nossos pais, nossos avós. A gente tem que entender isso para a gente começar a desconstruir essa maneira de ver o corpo gordo, porque senão isso não vai acabar, né? Isso não diminui. E também a gente tem que perceber que a gente não pode generalizar ou usar uma dualidade para falar das coisas, tipo corpo normal, corpo doente, corpo saudável, corpo doente, corpo triste. O corpo é muitas coisas em vários momentos da vida, né? E a Então todo tempo também, né? é o tempo todo, claro, a gente muda. Tem um filósofo chamado Canguilhem que vai falar que não existe um corpo que nunca fique doente, que nunca passe pela fase de doença na sua vida toda. Não existe, não tem como, né? Qualquer corpo ele vai ser doente em algum momento. Mas como tem esse estigma que o corpo gordo é um corpo doente, é um corpo incapaz, improdutivo, na hora que eu olho para esse corpo, é como se fosse um cartão de visita, sabe, Mel? Eu olho para esse Sim. corpo, é como se tivesse escrito doente, incapacitado, feio, ignorante, um Burro, monte de coisa, preguiçoso, burro, falta de qualidades, né? falta de defeitos, né? Sempre associados a esse corpo, e também porque na nossa sociedade capitalista, a saúde ela está sendo muito associada à beleza. E a beleza é uma concepção social, que ela não existe em si. Então, o que foi belo no século XV, hoje já não é. Né? O que vai ser belo ainda não é. Quando eu associo a beleza à saúde, eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo os corpos que não se encaixarem nessa concepção social do momento, da vida contemporânea. O que é hoje um corpo belo na sociedade contemporânea? É um corpo magro, de preferência malhado, bem malhado, branco, de Sim, olhos claros, sim. cabelo liso, loiro, né? Então, tudo que não for esse corpo, que não for associado a essa concepção de beleza que é construída socialmente, isso é muito importante a gente entender, tudo que não tiver encaixado aí vai ser feio e vai ser doente. Entende? Sim. Então, é um perigo a gente colocar, associar, estigmatizar corpos, porque isso não é verdade. Então, quando as pessoas falam assim, a mãe fala para a criança, né? Na minha tese tem vários depoimentos. A mãe fala, se você não emagrecer, você não vai sair na foto de Natal. Isso nunca Tem uns mais, abusos né? emocionais bem graves, né? Na infância, Essa criança ela principalmente. não vai esquecer disso jamais na vida dela. Isso é uma marca profunda. Ferrou lá o psicológico da criança. Só que se você for conversar com a mãe, ela não fez por mal. Ela foi criada, ela tem esse estigma enraizado. Falaram isso para ela também, entende? Sim. E Principalmente porque estar gordo não é estar saudável, né? Então a mãe, por exato. querer Então eu bem, posso, já que acha que não é estando mais saudável, magro, né? já que não é saudável, já que é ruim, eu posso falar o que eu quiser desse corpo.
Eu acho que já deu isso, né? Os estudos do corpo gordo vêm para questionar essa maneira de entender esse corpo, para denunciar mesmo. Eu falo sempre que a minha tese é uma denúncia ao que fazem com os nossos corpos, é uma injustiça de saberes dentro das universidades, dentro do saber médico sobre os corpos gordos que precisa ser revisto, né? É mais ou É, e menos isso. essa questão da gordofobia médica é uma coisa bem significativa, né? Porque se você vai no médico e você até tá querendo emagrecer, você tá querendo uma ajuda, não um julgamento, né? Aí se Pois você vai, é. às vezes você vai no médico com a dor de dente, vendo? Se você emagrecer, vai te ajudar, né? Exato. E não só isso, né? O corpo gordo, ele entra na instituição de saúde e ele já precisa deixar de ser gordo, né? Não existe ninguém ouve o corpo gordo, né? A pessoa gorda. E aí, você veio aqui para quê? Já é essa associação. A minha saúde depende de emagrecer e ponto final. E não é isso, né? Eu tenho direito à saúde como qualquer outra pessoa. O ativismo gordo, quando ele começou lá nos Estados Unidos, ele começou por causa de uma cantora gorda que sentia muitas dores no estômago, ia no médico, ia nos hospitais, eles falavam que ela tinha que emagrecer. E no final ela descobriu, já tarde, que ela estava com câncer no estômago. Terrível. Então, terrível. E isso daí não é só com ela. Na minha tese, nas minhas pesquisas, nos grupos que eu faço parte de mulheres gordas aí há 6 anos, as mulheres que eu converso, muitas já passaram por isso. Eu, em primeira pessoa, passei por vários constrangimentos, por várias situações que a minha saúde foi colocada em xeque, mesmo com todos os meus exames dando tudo bem. Então, será que essa saúde que a gente defende, a gente não, mas a sociedade defende, não precisa ser revista? Porque se ela magoa, se ela questiona, se ela coloca algumas pessoas Ofende, né? como ofende, coloca algumas pessoas como superiores e inferiores, tem alguma coisa errada aí com a saúde que a gente tanto venera no nosso mundinho contemporâneo. É, e o que é muito interessante também, Malu, é que saúde deveria englobar também as questões mentais, né? Se você vai num espaço Totalmente, buscar saúde e é violada emocionalmente, ninguém está levando em consideração a sua saúde mental, né? Exatamente. Existe aí uma falta de respeito com o nosso emocional, com os nossos traumas, com as nossas dores. Por isso, assim, no curso, sabe, Mel, a primeira coisa que eu tento conversar com as pessoas, até porque tem muito profissional de saúde que procura, professores, para entender que o corpo gordo é um corpo que vem, 99,9% vem desde a infância carregando diversos traumas, diversas dores. Então é um corpo que a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar, na hora de tratar. Eu tenho feito, às vezes, assessoramento para donos de loja, que às vezes quer vender plus size, mas trata super mal quando a pessoa É, isso é gorda verdade. Isso é entra verdade. na loja. Eu mesmo já passei por lojas aí, marcas famosíssimas aí do movimento, que na hora de atender não sabe atender esse corpo. Meu corpo é um corpo que ele vem carregando trauma dentro de uma loja há muito tempo, porque é um lugar extremamente gordofóbico, que nunca tem nada pra gente, que as vendedoras dão risada da nossa cara, enfim, você carrega, né, isso há muito, com muitos anos. Então não é de uma hora para outra que eu vou chegar numa loja plus size porque tem meu número e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, o atendimento ele precisa ser pensado, que são pessoas aí que estão sofrendo isso faz tempo. E assim, é interessante também como a indústria da moda se comporta com relação aos corpos gordos, né? E com o corpo feminino. Durante os anos 90, eu cresci nos anos 90, né? Minha adolescência foi nos anos 90. E a inspiração da gente era Cindy Crawford, era Adriana Lima, mulheres extremamente magras, padrões inalcançáveis, assim. E eu tive muita dificuldade de encontrar roupa. Eu entendi que eu era gorda quando eu tinha 12 anos. Quando eu ia comprar roupa para criança, não tinha mais. Aí eu comecei a usar M de adulto, sabe? Então a indústria da moda também faz uma massacre mental na gente bem grande, né, Malu? Super, assim, até hoje, né? Porque se você vê a moda plus size, ela é uma moda que só
um grupo consegue, né? Mulheres de São as periferia, gordas mulheres. menores. E as gordas menores também. Eu uso 58, eu sou uma gorda maior. Eu tenho muita dificuldade, eu escolho a dedo e eu só posso comprar quando tem promoção. Ainda tem essa questão do Porque, valor, né? O valor da roupa de gente porque gorda é é muito muito caro. caro. Você vai comprar uma calça jeans, tipo, é 5 calça jeans número 44, várias, né? Então tem toda É, essa questão aí que eu até falo também isso na tese, né? De falta de direito de se vestir, que é uma coisa básica, né? sim, isso é muito violento para quem é mulher, porque a indústria da moda coage a gente a utilizar coisas, né? Ela está sempre É. sugerindo que você tem que ter sapato tal, roupa tal, calcinha tal. Eu me lembro que teve um momento da minha vida que não existia meia calça para mim. Eu ficava, meu Meia Deus, calça é eu queria muito usar meia terrível. calça. Não é? Meia calça é um Descobri lugar um lugar ano desconfortabilíssimo. passado. Eu tenho 48 anos, gente. Eu fui descobrir um lugar que tinha meia calça ano passado. Eu conheço mulheres que Pois é. ficaram 5 anos sem usar calcinha, a vida toda, com 20 anos, que foi achar uma calcinha do tamanho, né? Então Sim. é terrível. E aí também tem a questão da moral mesmo na produção dessas coisas, porque nós somos a maioria, as pessoas gordas são na população Sim. 57%. Por que não tem produção? Porque existe uma moral aí que é tão forte o estigma de falar, não, eu não vou produzir para pessoas gordas, né? É verdade, né? Eu nunca tinha pensado sobre essa questão, não. Eu acabei de Interessante. escrever um artigo sobre isso, que a falta de acessibilidade dos corpos gordos tem a ver com moralismo. Patrícia Panechar é outra pesquisadora que começou antes de mim, lindona, que está Que defendendo a bom, tese, que sabe muito. que bom. Fico feliz dela estar aqui também vendo a gente. Eu também, oi, lindona. E assim, Malu, na verdade, me entendo assumir que eu posso ser gorda tem pouco tempo, né? Porque a vida inteira foi medicação, eu tomei anabolizante para poder emagrecer, sabe? Eu Então também. é uma coisa muito, muito selvagem a maneira como a sociedade trata o corpo fora do padrão, que não é nem só ser gorda, né? Às vezes o corpo saiu um pouco do padrão, você já está sendo oprimida. Eu sou alta, tenho um pé grande, então eu sou atingida de várias formas, desde muito cedo. E tem pouco tempo que eu entendi que eu podia ser gorda, porque a gordofobia está na gente, Uhum. É isso que eu não falei para é? A você lá gente no às vezes, começo. É a pior até às vezes, né? É muito cruel. Minha vida inteira eu fui gordofóbica comigo mesmo. A minha vida inteira eu sim, lutei para não ser gorda. Então, as pessoas também elas é. precisam entender isso. Geralmente, quando a gente chega no ativismo, né? Não, eu vou falar sobre isso, eu vou me assumir gorda, igual você falou. Eu demorei muito para entender que eu posso ser gorda. A gente já passou por tanta coisa, por tanta dor, por tanto sofrimento, que chega uma hora e fala assim, não, não dá mais. Não quero mais. E engraçado, né, que quando eu estava magra, muitas vezes na minha vida, eu fiquei magra e engordava de novo, né? Essa luta constante e tal. Eu tive momentos de muita doença aí. De não comer bem, de usar remédio, de fazer regimes loucos que eu via na internet. Nem existia O internet, mas mental destruído, né? alguém falava, né? Come só abacaxi. Eram umas dietas que você Revista, tinha passava muitas revistas que mal. tinham dieta. Revistas, essas coisas. E aí as pessoas falam, nossa, que linda que ela tá magra. E eram os momentos que eu tava mais doente, que eu tava emocionalmente super abalada, porque eu tava tendo que ser uma coisa que eu não era, que eu exigia muito esforço de mim para eu ter aquele tipo de corpo, né? Então chegou um E é momento um que tipo eu de falei, violência que a gente se submete também, né? A gente é convencida a se submeter, a se violentar. Porque se a gente não consegue atingir os padrões, né, que são esperados, a gente é violentada pelo outro. E é mais ou menos o que aconteceu com aquele rapaz da Porta do Fundo, né? Ele disse que é, a vida inteira ele ficava se autodesvalorizando, se esculhambando todo o tempo. E a gente faz isso de uma outra forma, quando a gente viola o nosso corpo e nossos sentimentos para poder se manter magra também, né? e também nega, a gente nega isso, né? Eu me senti muito culpada, me sentia muito culpada. Uma pessoa me humilhava,
E eu pensava assim, eu mereço ser humilhada, porque eu não consigo emagrecer. Eu emagreço, engordo, Sim, emagreço. ainda A minha tem vida isso, né? inteira foi isso. Engordo, emagreço. E era um tempo que eu gastava, era uma energia que eu gastava, era uma dor que eu gastava. E o tempo todo tentando negar essa dor, negar essa energia para fazer o que os outros gostassem de mim, ou que os outros faziam. Olha como ela emagreceu, olha como ela tá. Gente, já é uma paranoia, uma loucura danada, né? Porque nem é você que está querendo, é os outros que estão te falando, é os outros que estão aí te ensinando que desde pequena você tem que emagrecer. A minha tese é legal ler, porque ela está em primeira pessoa, Mel, e aí eu conto situações muito trashes, vou dizer assim, que eu passei em família, que Sim, eu passei em situações assim, que eu tenho certeza que qualquer gorda que lê vai falar, nossa, eu também, né? Porque são sim, parecidas opções, são as opressões, essas experiências gordofóbicas, né? verdade. E assim, a gente está nesse período de pandemia e é uma coisa que a gente precisa muito estar atenta é a violência psicológica que as pessoas gordas estão sendo submetidas e também existe um risco grande de suicídio, né? Eu estava lendo um texto seu que você fez uma parceria hoje, que você escreveu lá no das Fridas, que é sobre isso. Você conta pra gente como é essa história, como é que ela funciona? Conto, claro. Então, e a Lê, que é médica, que fez mestrado, doutorado em Santa Catarina, em medicina. A gente estava conversando bastante sobre isso, sabe? Porque muitas mulheres me procuram desesperadas, chorando, que a mãe agora controla o que ela come, que os irmãos faz ela se pesar todo dia à noite, se ela engorda 100 gramas, ela Ai, que não horrível. pode comer não sei o que, não sei o que lá. É coisas assim horríveis, né? Tudo aí em prol dessa mídia. Quando saiu aquele negócio lá do Fantástico, teve várias mulheres falando, não, eu prefiro morrer do que viver nessa pressão. Então, assim, as pessoas fazem as coisas sem se preocupar com a responsabilidade que é noticiar isso, sabe? Que é associar esse corpo aí a um corpo que está entre o grupo de risco. Em que isso vai ajudar? Porque as pessoas elas entram na minha página, e falam assim, mas é importante avisar, porque aí as pessoas se cuidam, todas as pessoas têm que se cuidar. E o maior É, grupo mas de assim, risco pode na minha falar. opinião, o maior grupo de risco são as pessoas pobres, como sempre nesse país. São as Sim, com pessoas das certeza. periferias, da favela, que tem que pegar o ônibus, que não pode deixar de trabalhar. Essas pessoas deveriam ser E que se noticiadas. alimentam mal, né? Se a gente vai no mercado e a Alimentam gente vê o mal. carro, o carrinho de uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, é só coisa industrializada, é biscoito, suco cheio de açúcar, né? E assim, não é sobre ser gorda ou não ser gorda. Na verdade, as maiores vítimas da pandemia são as pessoas com menos recursos de uma forma geral, né? Exatamente. Por que o Fantástico não fez uma matéria falando dessas pessoas, como o Estado é genocida? Porque o Estado ele está matando. Você vai ver, Mel, daqui uns 10, 15 anos vai existir gente investigando o Estado como genocida do que eles estão fazendo aqui no Brasil com as pessoas. E aí o cara Tenho vai lá e certeza disso, noticia os infelizmente. gordos, né? Ah, não, os gordos que vão morrer, gente, pelo amor, vamos se concentrar no que a gente tem que se concentrar. As pessoas pobres, que é a maioria no nosso país, são a maioria que estão morrendo, que não está tendo acesso dentro do hospital, que não está tendo acesso nem do cuidado, né? Então, eu conversando com a Lê, eu falei, vamos fazer, vamos. E a gente começou a escrever sobre essa violência médica aos corpos gordos, que isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto Sim. porque já deu, não tem ajudado. Tanto não tem ajudado que, por exemplo, o Pierre Poulain, que é um francês que escreve Sociologia da Obesidade, ele denuncia no livro dele que os números só aumentam. A forma como se tem falado das pessoas gordas, como que tem associado isso daí, de colocar esses corpos como doente, é que vem adoecendo essas pessoas, né? Então, eu falo um pouco disso, a gente fala um pouco desse turbilhão aí que as pessoas gordas estão tendo que enfrentar agora na quarentena, na pandemia, como se já não bastasse, né? Tudo que já vem carregando, ainda vem a pandemia e aí a gordofobia aumenta muito mais.
E assim, o que eu acho mais perverso dessas falas que têm sido feitas em direção ao corpo gordo é que assim, se você já é gorda, você não vai conseguir emagrecer numa quarentena e muito menos 10 quilos em uma semana. Então você submete essa pessoa a um estresse que ela não vai conseguir resolver uma situação. Você acusa, ó, você é gorda, você vai morrer, agora se vira. Que informação desnecessária, né? É, e as pessoas, meu, estão tentando emagrecer 20 quilos, porque existem e-books, elas me mandam e-books que dizem assim, emagreça 20 quilos em 10 dias, e a pessoa compra, porque ela está Sim, desesperada. E aí é um exatamente. problema, porque ela pode, é lógico que ela vai ficar doente, porque emagrecer 20 quilos, nem sei se consegue, mas se conseguir, pode ser, sei lá, tomando remédio, sei lá, o mundo é maluco, né? Eu emagreci rápido quando eu queria. Então, vomitando, tomando remédio, sei lá como, e Sim. aí sim Os ela pode transtornos ficar doente. alimentares vêm juntinho, né? Total, total. E ainda apoiado pela família, apoiado pelas pessoas próximas, pelo médico, porque essas pessoas vão no médico e aí o médico fala para a mãe, responsabiliza a família, inclusive. É uma loucura isso. Né? De olha, a tua filha tá gorda e vocês não estão fazendo nada com isso, ela vai morrer. Então, assim, é uma tortura, uma crueldade com essas famílias, com esses corpos, que alguém precisa parar e pensar sobre isso e alguém também precisa denunciar, né? Porque nenhum conhecimento ele é inquestionável. A medicina se Sim. equivocou, né? Ela está equivocada em várias coisas e essa é uma delas. E assim também, uma coisa que é muito específica dos transtornos alimentares é que em época de pandemia eles se apresentam. Então, como é que você vai conseguir emagrecer durante uma pandemia? Se você está no processo ansioso, principalmente se você está no processo depressivo ansioso, você vai ter eventos de compulsão alimentar se você for uma pessoa que tem compulsão. Você vai aumentar a sua frequência de vômito se você for uma pessoa bulímica, né? Então, o Claro. risco de oferecer essa informação para uma pessoa de que, olha, é perigoso você ser gorda numa pandemia, é de uma crueldade sem fim. Eu já nessa pandemia já aconteceu tudo comigo. Eu já emagreci, eu já engordei, eu já emagreci, eu já engordei. A gente não tá normal, a gente não tá numa situação normal. Vai ter momentos que eu vou estar mais ansiosa, vai ter momentos que eu vou estar menos ansiosa, e cada corpo se comporta de uma maneira. Tem gente que fica ansioso e emagrece, tem gente que fica ansioso e engorda. Tem gente que come um monte e não engorda tanto, tem gente que come menos e engorda. Não dá para associar mais também o corpo gordo com gente que come só besteira e muito, porque a gente já sabe que são várias as causas, né? É um É corpo multifatorial, diferente. né? E é um corpo diferente, mas é um corpo válido. É um corpo gordo e ponto, né? Então também eu acho muito escroto da parte das pessoas se preocuparem com isso no meio de uma pandemia no Brasil, né? Em toda a Sim. situação política atual que a gente está vivendo, dentro de um governo fascista, que é muito sério isso, né? A gente não tem até Isso é muito hoje um grave. ministro de saúde, meu. A gente está sem ministro de saúde há semanas e o cara não resolve. É uma crise política atrás de outra crise política, milhões de pessoas morrendo. Esses números que eles estão mostrando, todo mundo sabe que é muito mais, né? A Porque a gente faz gente. essa gestão federal, né? Exato, e um monte de gente sem registro, um monte de gente que nem existe aí, que está morrendo lá no morro, na favela, na periferia, né, que a gente nem sabe. Então é muito cruel pegar o corpo gordo e dar e focar nele no meio dessa situação. E o pior são as pessoas que seguem ainda isso, né? A repercussão que Sim. deu esse negócio do Porta dos Fundos, eu fiquei impressionada, porque aí você escreve um texto e 10 lê. Mas aí quando vem a gordofobia, milhões querem ver, querem ouvir, parece que E se querer opinar. alimenta. Parece que se alimenta da dor. É isso mesmo, esses gordos têm que emagrecer. E sempre colocando a culpa nas pessoas, né? Na E vítima. assim, eu fico pensando, eu, por exemplo, se eu não tivesse sido tão noticiada pela sociedade, pela TV, pela moda, por tudo, que eu não pertencia, que eu não poderia ser parte da sociedade, talvez esse processo de ansiedade que eu vivi, eu não tivesse ficado gorda. A gente é induzida a engordar pela própria sociedade que ameaça a gente diariamente.
É. Se a É gente um pudesse medo, ficar né? mais confortável, a gente ficasse, É por um exemplo, medo, a cresceu. gente tem esse medo de, meu Deus, tudo pode acontecer comigo, menos engordar. Eu posso, minha família pode morrer, a pandemia, gente, aí para mostrar isso. Mas engordar eu não Sim. posso. Gente, que horror, que medo é esse? Que pavor é? Da onde vem? É isso que as pessoas precisam se questionar. Da onde vem esse pavor de ser gordo ou de ficar gordo? O que está por trás disso, né? As E pessoas assim, é precisam. importante que a gente também denuncie, Malu, que existe uma indústria gigantesca por trás Claro, dessa insatisfação do corpo, principalmente feminino. Existe uma indústria do machismo, que a gente pode até considerar que a gente está sendo, em longa escala ainda, funcionando essa indústria do machismo, do patriarcado, das questões sociais, da estética, da medicina, porque assim, é como o povo diz, né? Se metade das mulheres do mundo resolverem gostar de si mesma, acabou esse pessoal. acaba de uma hora para Acabou, outra. acaba o dinheiro desse pessoal. A insatisfação, Então ela eles vende muito, né? O capitalismo têm que trabalha com manter. É, insatisfação. Tem gente que estuda isso. Tem gente que estuda o medo. O medo é um mercado bilhardário. O medo de ser assaltado, o medo de engordar, o medo de perder o marido, o medo de ficar sozinho, né? Esse medo, a gente também precisa entender que a gente vive num sistema que, no final, é a grana que manda em tudo. Tá, né? Então, não dá pra gente achar que as coisas acontecem porque acontecem, né? O que está por trás dessa caça à gordura? Né? O que está por trás sim. disso? O que está por trás dos padrões? O que está por trás de todo esse negócio, né? E assim, tem um ponto importante que eu não sei se você fala sobre isso ou se você se sente à vontade de falar, mas a indústria médica, com a criação da bariátrica, colocou a gente num lugar muito desconfortável. Porque, tipo assim, ah, você não emagrece, mas por que não faz a bariátrica? É como se fosse a grande solução agora, né? Se É, você tá a gorda, não consegue emagrecer, bariátrica, faz uma bariátrica. ela faz parte, né, dessa indústria do emagrecimento que a gente chama. Falo disso também na tese. Eu tive experiências horríveis de chegar, ser internada no hospital e o médico falar para mim: você tem que fazer a bariátrica. Forçava tanto isso de eu ter que fazer a bariátrica que eu sonhava, meu, no hospital que eles estavam me pegando à força, pra você ter uma ideia Eu da imagino. pressão que era comigo, porque eu ia morrer, porque eu era uma obesa mórbida, enfim. Então, a bariátrica, mesmo sem nenhum problema de exame. Meus exames todos estavam bem. Eu Sim, falava para ele, eu falava, mas meus exames, doutor, estão todos ótimos, olha aí. E aí ele olhava para mim, não, mas isso não quer dizer nada, porque pode escrever, você vai ficar doente, você vai morrer, não era você vai ficar doente, você vai morrer. Aquilo ali acabava comigo, que eu que estava estudando e tudo, eu não tinha argumento, eu nem falava para ele. Tanto que a sim, minha estratégia de sobrevivência, eu e meu companheiro conversando, foi concordar com ele e falar, tá, primeiro eu vou operar isso que eu tô precisando, que era uma hérnia, e depois eu volto para fazer a cirurgia. Aí ele me deixou em paz. Mas até lá, gente, que horror, né? meu, é um negócio de produção. O cara fazia as 15 cirurgias por dia. É, isso é 20 muito, cirurgias por muito dia. Teve difícil. um dia que ele chegou 10 horas da noite, que ele tinha que passar para assinar lá um negócio. E aí ele falou assim: olha, tô acabado, acabei de sair da minha 20ª cirurgia, todo, né? E todas foram um êxito. Eu fiquei olhando e falei, nossa, parece açougue, né? Que você vai pegando as peças e vai. Sim. Que isso, gente? Não, eu tô fora. Então, E esse mercado aí, né, e é caríssimo, né, o que também, nesse livro que eu falei do Pierre Pollan, ele fala também disso. Quem é que ganha? Porque, olha só, surgiu a doença obesidade na medicina e logo em seguida veio a bariátrica. sim, Então, quem é que ganha com isso? é verdade. E assim, a gente sabe que existe um hábito de criar um problema já vendendo a solução, né? Claro, é isso, a sociedade O capitalista que a gente capitalismo falou, né? funciona.
exatamente. E, assim, a gente sabe que muitos estudos médicos de medicação são pagos por indústrias que vendem os remédios para emagrecer, né? O estudo é seguro, é randomizado, sim, mas quem pagou o estudo, né? A gente tem que estar atento até no detalhe das coisas. Alimentos mesmo, alimento mágico. De vez em quando aparece o alimento mágico, né? Que emagrece. Aí vai todo mundo consumir. Quando vai ver, quem financiou? Ah, um grande produtor do tal alimento. Então a gente Tanto está esse sempre negócio sendo aí, enredada pela sociedade. do light, né? Que é sempre alimentos caríssimos também, que tá por trás dessa indústria do emagrecimento. Até o vegano, né? Eu tava conversando com uma amiga minha gorda que é vegana tal, falando que ela nem tá usando mais esse nome, porque virou uma moda e não é nem essa a É, proposta, né? Então o capitalismo é isso, ele se apodera daquilo e já começa a ganhar dinheiro em cima, o tempo todo, né? Inclusive, é uma preocupação também que a gente tem do ativismo, quando a gente fala que as nossas vozes que estão estudando que precisam ser vistas, as nossas vozes que estão militando há anos aí que precisam ser faladas, porque a gente tem um medo que vire uma moda isso, e que aí se trate a sim. gordofobia de uma maneira superficial e não com a seriedade que ela merece, né? Até porque a verdade que a gente tem que entender é que talvez. Tem até uma história ao redor do IMC, né? Que o IMC foi um padrão de medição de corpos de 1900, feito na Europa, que só cabiam corpos magros, pequenos, que era o padrão do corpo europeu, e que não leva em consideração a miscigenação dos povos, né? É, Tem toda a questão exato. também em torno do IMC, que gira em torno do IMC, né? Que é o grande medidor de corpos da sociedade no momento. É E assim, a porque gente tem que ficar muito atenta a é, tudo isso. e porque esse saber médico é um saber colonial, que vem de uma outra realidade que a nossa, e é imposta aqui como tudo, né? Eu, quando fiz a faculdade de filosofia, eu não li nenhuma teoria da América Latina. Eu fui ver teorias da Verdade. América Latina lá quando eu morei na Espanha. Olha que louco, eu tive que ir lá para ler aqui. Né? Hoje não, hoje eu vejo que nas universidades já tem mais acesso, tá? Mas na minha época a gente lia europeus e homens o tempo todo, era um horror isso também. Porque aí você te enfia um goela abaixo um saber que você nem é pertencente, né? Você nem se Sim, do ponto de identifica. vista de uma pessoa que você não vai te servir, não é o seu ponto de vista. E você acaba Exato. trazendo para a sua vista e usa ele como medida para tudo, né? É muito, muito. O academicismo também precisa ser revisto, né? Precisa. A formatação acadêmica do conhecimento também precisa ser muito Super. revisto. A minha tese, eu fiz ontem uma palestra para. Ontem não, antes de ontem, na Universidade Federal do Ceará, para um grupo de estudos, né? E a menina me perguntou assim: nossa, mas a sua tese é muito diferente. Você usa poesia, você usa foto, você escreve em primeira pessoa, porque também é a proposta. A proposta dos estudos do corpo gordo é rever exatamente como é que a gente tem feito a ciência, como é que a gente tem feito a pesquisa, né? Por que, que a E para gente quem, né? e com quem, e a gente não escuta as histórias nossas que fazem a ciência. O meu corpo faz parte da ciência sobre os corpos gordos. Não um médico europeu, branco, magro, sei lá, da Finlândia, que vai falar dos corpos gordos, do meu corpo gordo latino-americano que mora na Chapada dos Guimarães, né, Mel? Então, Sim, é verdade. isso também, né? É questionar isso. Quais são as histórias que a gente está dando valor? Quais são as histórias que a gente está estudando? Quem são as pessoas que estão estudando o que estão estudando, né? Eu vejo muita gente falando de coisas que não fazem parte, que não estão dentro. A gente fala de lugar de fala, né? É muito importante Sim. isso. É muito importante. Qual é o seu lugar de fala para estar pesquisando isso? Porque senão, vira essa coisa superficial de alguém que vem e coloca coisas sobre o meu corpo que não é real. Não Que é é um ponto de real. vista, Né? né? É só um ponto de vista sobre o seu corpo e a sua vida, né? E a sua realidade. Eu acho que Malu tá congelada. Mas peraí que ela deve voltar.
Olha. Malu caiu, eu vou voltar aqui para poder chamar ela. Vou encerrar esse e vou chamar ela de volta, tá bom?